Boa noite, feliz segunda-feira. É estranho falar isso para você, não? A gente tem que ser feliz todo dia, né? A gente só deseja feliz sábado para as pessoas, mas feliz segunda-feira para você. Para você que está nos assistindo aí pela internet, eu estava ali acompanhando, tem vários equipamentos conectados. Seja bem-vindo aqui à comunidade adventista do Esplanada, e você possa ser também abençoado pela exposição da palavra de Deus hoje. Nós estamos aí continuando a nossa semana Cristianismo Radical, e como o pastor falou aqui, precisa explicar toda noite. É necessário para que a gente não cause um mal-entendido, porque, como eu já falei para vocês, a palavra radical, ela tomou um significado muito ruim por causa de pessoas que andam nos extremos, né? E aí a gente vê pessoas andando nos extremos, tanto na política, quanto na religião, quanto na sua vida física, enfim. Os extremos sempre são prejudiciais, sempre são perigosos. Mas a gente está trabalhando cristianismo radical no sentido mais etimológico da palavra, que é cristianismo de raiz, né? Eu até pensei em colocar o nome da semana, pastor, cristianismo raiz, mas eu sabia que alguém ia ficar fazendo a brincadeira com cristianismo Nutella. Então, para evitar o trocadilho, cristianismo radical, aquele cristianismo que está na raiz. E o que nós estamos fazendo é trabalhando conceitos que estão na raiz do cristianismo e que a partir deles o cristianismo se desenvolve, vira uma árvore, dá seus frutos e funciona como deve funcionar. No sábado nós trabalhamos sobre fé. Fé está na base do cristianismo. Ontem nós conversamos sobre conhecer a Deus. O que significa conhecer a Deus? E eu tenho orado para que Deus ilumine a minha mente, para que a gente possa entender realmente esses conceitos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um conceito que é muito importante e que também é radical. Também está na raiz do cristianismo, que é o Espírito Santo. E agora não é apenas um conceito, mas é uma pessoa. O nosso tema dessa noite é sobre o Espírito Santo, quem ele é e o que ele faz na nossa vida. Eu quero convidar você a orar mais uma vez, para a gente poder abrir a palavra de Deus e estudá-la. Por favor, feche seus olhos. Você que está em casa, se puder, feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor está aqui conosco e vai nos ajudar nesse momento, em nome de Jesus, a entendermos a tua palavra. É o que nós te pedimos no nome dele, do nosso Salvador. Amém. Muito bem. Pastor, em 3 minutos o meu celular vai alarmar aí, eu esqueci de tirar o alarme. Se eu ficar com ele na mão, é só clicar aí que ele para. Qualquer coisa joga no chão, quebra. Vamos lá. Espírito Santo. Nós teríamos muita coisa para falar sobre o Espírito Santo, porque você encontra o Espírito Santo de Gênesis ao Apocalipse. Quando você vai para Gênesis capítulo 1, no início do capítulo 1, você já vê o Espírito Santo pairando sobre a face do abismo, a face das águas, antes da criação do mundo. Mas quem é o Espírito Santo? Eu quero ir aqui em 3 ou 4 textos para a gente vai conversar essas duas facetas do Espírito Santo. Eu quero mostrar para vocês na Bíblia que o Espírito Santo é uma pessoa da divindade, uma das 3 da divindade. Ele tem característica de pessoa, ele age como pessoa. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo muitas vezes é tratado por aí como uma força. Ah, não, o Espírito Santo é só o poder de Deus. O Espírito Santo é o sopro de Deus. Alguns dizem que o Espírito Santo é só uma energia de Deus. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Para a Bíblia, o Espírito Santo é uma pessoa, assim como é o Pai e assim como é o Filho. Uma pessoa da divindade que age conosco, em nós e através de nós. Então abra sua Bíblia aí em João, no capítulo 16, por exemplo. Nós vamos passar bem rápido por esses primeiros textos, só para a gente comprovar na Bíblia que o Espírito Santo tem características de pessoa. João capítulo 16,
é um capítulo em que Jesus fala a respeito do Espírito Santo. E aqui em João capítulo 16, no versículo 6, diz o seguinte: porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, talvez a sua versão diga o consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui nesses versos tem duas coisas que eu gostaria de destacar sobre o Espírito Santo. Primeiro, é como Jesus chama o Espírito Santo. Ele chama na nossa tradução em português, conselheiro. Ele chama de consolador. Mas a palavra grega é parácletos. E eu gosto dessa palavra. Porque parácletos é aquele que está ao lado. Olha Jesus falando para os discípulos: eu vou, e se eu não for, eu não vou conseguir enviar para vocês o Paráclitos, aquele que estará ao lado de vocês. E queridos, Deus está com cada um de nós hoje, através do Espírito Santo. Jesus está no santuário celestial fazendo a sua intercessão. E embora ele seja onipresente, ele escolheu nesse momento estar no santuário fazendo esse trabalho. E aqui na terra está o Espírito Santo ao lado de cada um de nós. Ele é o nosso Paráclitos, aquele que está ao nosso lado. Amém? Queridos, não tem coisa mais consoladora do que saber que Deus está com cada um de nós nos momentos bons e nos momentos ruins. Mas aqui o texto diz que esse Espírito Santo, o Paráclitos, ele convenceria as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, quem convence alguém é porque tem capacidade de convencer. Quem convence alguém pensa, articula ideias. Quem convence alguém conversa com outro. E uma força, uma energia não faz isso. É alguém que é uma pessoa, que tem características de pessoas. Mas vamos para outro texto comigo, por favor. Vamos para Atos no capítulo 5. Atos no capítulo 5. Aqui tem um episódio bastante conhecido, que é o episódio de Ananias e Safira. E eles fizeram um acordo com Deus de doar uma parte do sítio que eles estavam vendendo, e eles resolveram sonegar aquilo que tinham combinado com Deus. E olha o que Pedro diz para eles no versículo 3. Atos capítulo 5, versículo 3. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não pertencia a você, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Você conseguiu ver o paralelo? Pedro diz: você mentiu ao Espírito Santo, no versículo 3. E no final do versículo 4 ele diz: você mentiu a Deus. Ou seja, é muito claro isso aqui, não é? O Espírito Santo é Deus. É Deus. E você não consegue mentir para uma força. Você não consegue mentir para uma ideia. Você não consegue mentir para uma energia. Você mente para uma pessoa. E o Espírito Santo é uma pessoa, e a Bíblia o descreve assim. Vamos para mais um texto dessas características do Espírito Santo? Agora vamos lá para Gálatas, texto de Paulo. Gálatas no capítulo 5. Gálatas no capítulo 5. E nós vamos ler aí a partir do versículo 16. Gálatas 5:16. O texto bíblico diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne,
pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. E aí ele começa a falar uma série de características do Espírito Santo e do que o Espírito Santo faz em nós. E ele diz, o apóstolo Paulo diz, que é o Espírito Santo quem distribui os dons para cada um de nós. Então, se você pegar esses 3 textos que nós lemos, e tem muito mais, você já vai concluir que o Espírito Santo é uma pessoa, e é uma pessoa da divindade, é Deus. Ele, o Pai e o Filho compõem o Deus triuno que nós servimos. Agora, nós já vimos quem é o Espírito Santo, já concluímos com esses textos que ele é uma pessoa que tem vontade própria, a quem você pode entristecer, para quem você pode mentir, ele é uma pessoa. Agora, o mais importante do que saber quem é o Espírito Santo, é saber o que ele faz em nós e permitir que ele faça em nós. E para isso eu quero compartilhar uma história com vocês em Atos 19. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 19. Aqui tem a história a respeito do Espírito Santo que eu mais gosto na Bíblia. Atos capítulo 19. Eu convido você a em casa hoje, antes de dormir, se você tiver um tempinho, ler com calma esse capítulo 19 de Atos. Nós não temos tempo aqui para ver todos os detalhes, mas é um capítulo muito enriquecedor. Mas vamos começar a ler. Atos capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar, e eram ao todo uns 12 homens. O Espírito Santo é o personagem principal dessa primeira fase da igreja cristã. É lógico que o personagem principal da Bíblia é Cristo, o Salvador, aquele que estava ativo na criação, aquele que andou com o povo no deserto, aquele que morreu na cruz em nosso lugar. Mas no início da igreja cristã, quando Jesus ascendeu ao céu, o Espírito Santo é o personagem mais falado do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é citado 88 vezes. No Novo Testamento, ele é citado 325 vezes, de maneira direta ou indireta. Se você fizer a proporção, considerando o tamanho do Antigo Testamento e o tamanho do Novo Testamento, o Espírito Santo é falado 10 vezes mais no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. E por que ele é falado mais? Porque foi o próprio Jesus que disse: eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Paráclitos. E a gente olha para Atos capítulo 2, por exemplo, e percebe que era o Espírito Santo que daria essa força para a igreja crescer. E aqui Paulo está fundando a igreja cristã em Éfeso. E lá o Espírito Santo precisava agir, e ele agiu. Éfeso era a cidade talvez mais difícil de se criar o cristianismo, porque Éfeso era um centro de adoração à deusa Diana, ou para os romanos, Artemis, ou Artemis. A deusa Diana era uma deusa muito venerada naquela cidade, e era o principal motivo, ou o principal negócio da cidade, porque existia o templo de Diana lá em Éfeso, e os adoradores vinham de todos os lugares para adorar Diana. E, logicamente, quando tem aglomeração, as pessoas fazem comércio, e as pessoas vendiam
estátua de Diana e vendiam livros de mágica em nome de Diana. Elas vendiam tudo o que era possível para ganhar dinheiro a partir do culto a Diana. Se não fosse isso o suficiente, a cidade de Éfeso era uma cidade portuária. E como toda cidade portuária, você tem ali a promiscuidade cresce muito, você tem uma cidade muito corrupta. Então tente equalizar todos esses fatores aí. Você tem Éfeso, uma cidade portuária, portanto, muito corrupta, com promiscuidade em alta, e uma cidade altamente idólatra, que tinha como centro de culto Diana. Parece um lugar fácil para estabelecer uma igreja cristã? Não. Era um lugar extremamente difícil, mas, queridos, o homem que chegou para pregar, um tal de apóstolo Paulo, era um homem batizado pelo Espírito Santo. Um homem tão falho quanto eu e você, mas um homem batizado pelo Espírito Santo. E a partir do trabalho de Paulo, queridos, a cidade de Éfeso, que era o centro de adoração a Diana, em poucos anos se tornou um dos principais centros de culto cristãos do primeiro século. Ela se transformou, Diana foi esquecida. E se você olha para a história da igreja cristã no primeiro e no segundo século, você vai ver que Éfeso era um dos principais centros cristãos. Porque o poder que estava sobre Paulo e que foi derramado sobre esses homens aqui, que nós lemos no início do capítulo, esse poder se espalhou pela cidade. E o culto pagão foi esquecido, e o culto cristão, o culto a Jesus, foi estabelecido. Mas Paulo chegou para esse grupo de homens aí e perguntou: vocês conhecem o Espírito Santo? E eles deram uma resposta interessante. Imagine você chegar na igreja hoje, para um grupo que já é frequentador, e dizer assim: olha, você conhece, já ouviu falar do Espírito Santo? E a pessoa na igreja diz: não. Espírito o quê? Espírito Santo. Não, nunca ouvimos falar sobre isso. Eu conheço um ou outro crente por aí, pastor Ezequias, que diria assim: mas como assim você não conhece o Espírito Santo? Você é um apostatado na sua vida. Você precisa, não, sai daqui. Não conhece o Espírito Santo, sai daqui. Mas Paulo nos dá uma lição de cristianismo. Porque como eles não conheciam o Espírito Santo, o que foi que Paulo fez? Criticou? Falou mal? Tirou da igreja? Paulo ensinou. E ele disse: sim, existe o Espírito Santo. E ele falou sobre o Espírito Santo, e depois que eles receberam aquele conhecimento, eles foram rebatizados. Agora, rebatizados com esse novo conhecimento do Espírito Santo, no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque o batismo de João Batista não tinha sido completo. E então eles foram rebatizados aqui. E a Bíblia diz que eles logo começaram a falar em línguas ou em outros idiomas. É a palavra usada aqui no original, outros idiomas. Por quê? Não esqueça do que eu falei sobre Éfeso. Éfeso era uma cidade portuária, uma cidade onde passava muita gente de muitas nações. Então, o dom de línguas era necessário para que pudesse se comunicar e pregar o evangelho para todas as pessoas que iam para o porto de Éfeso e vinham pelas rotas terrestres. O dom de línguas era necessário, por isso que caiu sobre eles. E, aliás, é interessante a gente falar sobre os dons, porque dom espiritual não é uma coisa que você escolhe. Não dá para dizer assim: agora eu vou escolher o dom da música, e agora eu vou começar a cantar na igreja. Porque eu conheci um amigo meu na igreja que eu cresci lá. Ele tinha certeza absoluta que ele tinha o dom de cantar. Mas só ele achava isso, pastor. Só ele. E a gente tentava avisar, tocar um instrumento aí, alguma coisa de sopro. Mas ele cantava. E quarta-feira, era uma igreja pequenininha do bairro onde eu nasci, cresci. Então, assim, não tinha opção, né? Então, quem é que vai cantar hoje? É o fulano. E no próximo culto, é ele de novo. Né? Então, ele cantava. E quando ele achava de cantar e pregar, aí
Ele cantava a mensagem anterior, pregava e fazia o apelo. E a gente orando a Deus que acabasse logo o culto, né? Mas ele tinha esse dom, né? Ou pelo menos ele achava que tinha. Dom espiritual não é uma coisa que você escolhe. Você recebe. E quem é que decide que dom que você vai ter? O Espírito Santo. É ele quem distribui. E naquele caso, caiu sobre eles o dom de línguas. Então Paulo, depois que fez aquela reunião inicial com aqueles 12, a Bíblia diz, a partir do versículo 8 aí do capítulo 19, que ele foi pregar na sinagoga. E no versículo 9 diz assim: mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Você sabe que caminho era o nome do cristianismo lá no primeiro século. Então a Bíblia diz que Paulo não deu muita atenção para aqueles que estavam em oposição, ele só mudou de lugar e foi pregar em outra sinagoga. E Paulo pregou ali por 2 anos consecutivos na escola de Tirano, segundo o versículo 9, e ele pregou por 2 anos seguidos a respeito do cristianismo. Aí chega a parte da história que eu mais gosto, versículo 11, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados e suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Deus fazia milagres extraordinários por Paulo. E essa palavra milagres aqui, ela é a tradução da palavra dinamis, da palavra grega dinamis. E essa palavra aqui me lembra outro texto bíblico que também fala sobre o Espírito Santo. Atos 1:8. Lembra o que diz lá? E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E aí continua o texto. A palavra poder em Atos 1:8 é a palavra dinamis, a mesma palavra para milagres aqui. Ou seja, o Espírito Santo que estava usando a igreja lá no primeiro século, ou no capítulo 1, no início do primeiro século, também estava usando Paulo aqui. E olha que extraordinário. Paulo, as pessoas pegavam lenços de Paulo, peças de roupa de Paulo, e levavam até os doentes, já que Paulo não poderia ser onipresente. E a peça de roupa de Paulo levava cura para as pessoas. É lógico que não era um pedaço de pano, mas era a representatividade, porque aquele pano, aquele pedaço de pano, representava um homem que estava cheio do Espírito Santo de Deus. E as pessoas começaram a observar aquilo. E não só as pessoas de bem, mas também mágicos, que ganhavam dinheiro, como eu falei para vocês, com o culto a Diana. E aí, a partir do versículo 13, diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Deixa eu parar aqui. Isso, é que eu acho que está só adiando. Mas muito bem. Olha que situação engraçada. Seria trágico se não fosse cômico. Ou seria cômico se não fosse trágico. Os mágicos começaram a observar que Paulo expulsava demônio. E aquilo era extremamente lucrativo em Éfeso. Tinha muita gente rica fazendo mágicas em nome de Diana. Só que eles começaram a perceber que Diana era mais fraca que Jesus. Porque algumas coisas que Paulo fazia em nome de Jesus, eles não conseguiam fazer em nome de Diana. Então eles tiveram uma ideia de jirico.
Eles tiveram a ideia assim, olha, bem, é melhor a gente começar a usar o nome de Jesus aí, porque ele é mais forte que Diana. E entre os judeus existia uma tradição. Se você falasse o nome sagrado de Deus, Yahvé, como a gente traduz hoje, só em pronunciar esse nome, coisas maravilhosas já aconteceriam. Era uma tradição entre os judeus. Então eles juntaram tudo isso e disseram assim, agora nós vamos fazer milagres em nome desse Jesus aí a quem Paulo prega. Aí um dia esses 12 caras aí estavam andando na rua e tinham um endemoniado. Olha lá, 12 contra 1. Eles chegaram e começaram a tentar expulsar o endemoniado, o demônio lá do endemoniado. Não conseguiram, devem ter tentado no nome de Diana, e alguém disse, nome de Jesus. Aí eles disseram para o demônio, ei, você vai sair agora, em nome de Jesus a quem Paulo prega. Aí o demônio olhou para eles assim, deve ter dado uma risadinha, dito assim, disseram assim, olha, essa frase, a gente não tem muito a aprender com o demônio não, mas aqui a gente tem o que aprender com ele. Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Você já parou para pensar nessa resposta do diabo? E aí, queridos, a Bíblia diz que o demônio, o endemoniado, saltou nos 12 e aconteceu uma espécie de UFC dos demônios ali, porque ele bateu nos 12, tirou a roupa dos 12, os 12 saíram nus correndo na rua. Você consegue imaginar essa cena? Se lhe fizer mal, não tente imaginar, mas imagine 12 homens apanhando de um endemoniado, porque estavam tentando usar o nome de Jesus sem conhecer Jesus. Lembra do que a gente falou ontem? Eles tinham informações sobre Jesus, mas não conheciam Jesus. E eles não eram batizados pelo Espírito Santo como Paulo era. E eu acho essa resposta aqui do diabo muito significativa, porque ele diz, Jesus eu conheço. E no original, o sentido é assim, olha, eu sei o poder de Jesus. Paulo eu sei quem é. E o sentido no original é assim, eu sei que Paulo é servo de Jesus, mas vocês não são servos de Jesus coisa nenhuma. E aqui, queridos, você tem um grupo de pessoas que usa o nome de Jesus e é zombado. E eu não posso deixar de lembrar de outro texto bíblico, em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Lá diz assim, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E agora pare e compare os dois textos. Em um texto, em Atos 19, o diabo zomba de um grupo de pessoas. Em outro texto, o diabo foge de um grupo de pessoas. E onde é que está a diferença entre esses dois grupos? Conhecer a Deus de verdade. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Só falar o nome de Jesus não tem efeito. Se nós somos cristãos, só de carregar o nome de Jesus na camiseta, num adesivo no carro, de ir de vez em quando na igreja, mas se não tem relacionamento íntimo com Jesus, e nesse caso aqui específico, se não tem batismo do Espírito Santo, então não tem poder. Não tem poder. E eu queria que você observasse bem essas pessoas desse capítulo 19, porque não eram anjos, não eram seres celestiais, eram apenas seres humanos, tão pecadores quanto eu e você. Mas no início tem 12 homens falando em línguas. E aqui no capítulo, no final, tem 7 homens apanhando do demônio. E qual é a diferença entre aqueles de quem o demônio zomba e aqueles de quem o demônio foge? Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos a Deus. É submissão. É se curvar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu sou teu e eu faço da minha vida o que o Senhor quiser que eu faça. O Senhor age através de mim e em mim. E aí quando a gente faz isso, em vez de ser zombado pelo inimigo, nós afugentamos o inimigo. E eu gosto de ficar pensando, queridos, você está passando lá, chegando, não, você está na sua casa.
e de repente o diabo resolve dar uma volta por São José dos Campos. Ele vai andar na rua, ele vai a pé, porque ninguém vai assaltar o chifrudo mesmo, né? Ele está indo a pé pelas ruas de São José dos Campos, de repente ele está na frente da sua rua. E aí ele diz, eu vou infernizar essa rua aqui hoje. E aí de repente ele inferniza a primeira casa, a segunda casa, ele para na frente da sua casa. E ele diz assim, aqui não dá. Não vou nem chegar perto, porque se eu chegar, vou me prejudicar. Eu vou para outra casa. E eu gosto de imaginar o diabo fugindo de seres humanos como eu e você. Não por causa de nós, mas por causa daquele que está em nós, o Espírito Santo. Aqueles homens fugiram nus, mas o efeito do Espírito Santo continuou. E no versículo 17 diz, quando isso se tornou conhecido de todos os judeus, os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas, ou 50.000 denários. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. E eu gosto demais desse final dessa história. Sabe por quê? Porque mostra o efeito do Espírito Santo na vida das pessoas. O Espírito Santo não cai sobre uma pessoa, o batismo do Espírito Santo não recai sobre uma pessoa para que ela fique falando coisas estranhas. O Espírito Santo não recai sobre uma pessoa para que ela fique caindo no chão, se debatendo e espumando pela boca. O Espírito Santo recai sobre as pessoas para que haja mudança de vida. E aqui você tem um grupo de pessoas que pegou os seus livros, com os quais eles ganhavam dinheiro fazendo mágica para Diana, e queimaram em praça pública. E você viu o valor que deu aí? 50.000 dracmas. A correspondência em real é difícil, mas dá para a gente saber em tempo de trabalho. Sabe quantos anos de trabalho correspondem 50.000 dracmas? 136 anos de trabalho de um trabalhador comum naquela época. Ou seja, eles jogaram na fogueira 136 anos de trabalho. Sabe por quê? Porque eles foram batizados com o Espírito Santo, e na hora que o Espírito Santo chegou na vida deles, nada mais tinha valor a não ser Jesus Cristo. Quando eles olharam para os seus bens e olharam para Jesus, eles disseram, Jesus vale, isso não vale. E na hora que a igreja de Deus for batizada pelo Espírito Santo, essa igreja vai dar valor àquilo que tem valor e não àquilo que não tem valor. E aí, queridos, a Bíblia diz que em Éfeso o cristianismo se desenvolveu e o cristianismo dominou a ponto de Diana ser esquecida. Eu quero terminar contando uma história real de como o Espírito Santo age em pessoas como eu e você. A história é sobre um chinês chamado Gao Hongtse. Ele era um homem simples que trabalhava como agricultor, analfabeto e com problema de memória. A história diz que o Hongtse, ele foi batizado na igreja adventista lá na China, o que já é um grande milagre, né? Mas quando ele foi batizado, ele tinha uma vontade de pregar o evangelho. Ele queria muito, ele via os pastores pregando, ele via os líderes da igreja pregando, e ele queria pregar o evangelho. E aí um dia, o Hongtse, um sábado, ele foi para dentro do seu quarto e começou a orar bem cedo. E a história diz que ele passou o dia inteiro orando. E a oração era, Senhor, eu quero pregar. Senhor, eu não sei ler. Eu não consigo memorizar as coisas, Senhor. Mas eu quero pregar.
E lá pela metade do dia de oração, ele ouviu uma voz na sua mente dizendo assim: leia o Salmo 62. E ele, como assim ler o Salmo 62? Eu não sei ler. Leia o Salmo 62. E ele abriu a Bíblia, ele conhecia os números, ele sabia que o Salmo estava ali no meio, e ele abriu no Salmo 62. E ele ficou abismado quando ele começou a entender o que estava escrito. E ele leu o Salmo 62 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E ele ficou tão feliz, que ele saiu correndo da casa dele e foi até a casa do ancião da igreja. E ele chegou ofegante, sem a Bíblia, ele tinha deixado a Bíblia em casa. E ele disse: eu sei ler. E não só ler, ele recitou o Salmo 62 decorado. Lembra da mente fraca? Ele recitou o Salmo 62. E ele começou a ler a Bíblia e a decorar a Bíblia e a pregar o Evangelho. E naquele ano, 180 chineses foram batizados devido à pregação do Hang Tse. Queridos, o Espírito Santo, ele é poderoso para fazer coisas inimagináveis na vida daqueles em quem ele atua. Mas a minha pergunta para você que está aqui na igreja e para você que está aí na internet é: quando foi a última vez que você orou pelo batismo do Espírito Santo? Quando foi a última vez que você clamou pelo batismo do Espírito Santo, que você disse: Senhor, eu quero o poder do Espírito Santo sobre mim, não para que eu apareça, mas para que o Senhor apareça através de mim? Quando foi a última vez que você orou pelo batismo do Espírito Santo? Sabe, uma pessoa usada pelo Espírito Santo, e é Ele quem nos usa, não nós que o usamos. Uma pessoa usada pelo Espírito Santo pode fazer qualquer coisa que Ele queira que essa pessoa faça, porque Ele é um Deus de milagres, e Ele é um Deus que opera milagres através dos seus filhos, quando esses filhos permitem. Nós vamos ouvir um hino agora. E sabe, eu tenho orado pelo Espírito Santo, muito. Porque eu não quero chegar aqui e expor ideias secas. Eu quero chegar aqui e expor as ideias de Deus, usado pelo Espírito Santo. E o meu sonho é ver uma igreja usada pelo Espírito Santo, para que esse evangelho seja logo pregado e a gente veja logo Jesus voltar. Então, enquanto você ouve a música, clame ao Deus de milagres, que derrame o Espírito Santo sobre você, porque Ele já derramou sobre muitas outras pessoas pecadoras como você e eu. E se Ele derramou lá, Ele pode derramar aqui, hoje. Ore a Deus enquanto você ouve a música. O impossível, Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações.
manifesta aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível por você. E fará o impossível por você. Amém. Feche seus olhos, vamos clamar a Deus pelo Espírito Santo juntos. Pai, E fará o impossível por você. Senhor, o batismo do Espírito Santo é uma impossibilidade quando nós olhamos para nós mesmos, mas é uma possibilidade muito real quando nós olhamos para a cruz do Calvário, porque lá Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ter acesso às coisas celestiais e para que nós tivéssemos acesso ao batismo do Espírito Santo. Deus, isso está na raiz, Pai, na raiz do cristianismo. E não existe vida cristã feliz, produtiva, sem o Espírito Santo. Por isso, Pai, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós, nesse momento, o teu Espírito Santo. Sobre nós que estamos aqui na igreja, sobre cada uma dessas pessoas que nos assistem pela internet. Pai, derrama o Espírito Santo, como o Senhor fez com Paulo, como o Senhor fez com aqueles 12 homens de Atos 19, como o Senhor fez com aquele chinês e com tantas outras pessoas. Pai, por favor, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.